pela presença de todos. Vocês são muito caridosos. Para mim, primeiro estudo do ano, recebi o convite. Maristela, mais uma vez, me deu esse presente. Obrigado, Maristela. Obrigado ao Centro Espírita Átmos por me receber com tanto carinho, tanto a mim como a minha esposa. Quando a Maristela mandou para mim algumas opções de temas, eu fiquei pensando o que eu poderia trazer no início do ano para todos nós. Porque o estudo não é só para quem vem. O estudo é para todos nós, inclusive para mim, que eu já estou me preparando já há algum tempo. Perfeição moral. E por que eu escolhi perfeição moral? Porque a gente tem um ano de 2025 pela frente. A gente tem um ano repleto, cheinho, para a gente construir coisas boas. Esse ano de 2025 promete, assim como os outros anos prometeram. Mas esse, vocês vão entender por que vai prometer mais ainda. Nós estamos, desde a época de Moisés, numa crise moral. E nós estamos em transição, em projeto de regeneração do planeta Terra. Quando a gente fala em perfeição moral, a gente lembra sempre de Jesus, nosso mestre, guia e modelo. Se eu não estiver enganado, a música disse isso. Quantas vezes nós já tentamos fazer do nosso jeito e deu ruim? E o que tem a ver perfeição moral? A gente acabou de sair agora de dezembro. Em dezembro a gente comemora o aniversário do Mestre Jesus. Dia 25. É o aniversariante. Só que Jesus é Natal. Jesus é Evangelho. Então, para a gente espírita, ou deveria ser para todos os dias do ano, os 365 dias do ano, devia ser Natal. Devia ser Evangelho todos os dias de nossa vida. Ou não? Essa não é uma reflexão que nós devemos fazer? Se Natal é amor, Natal não é amor? O Evangelho não é amor? Jesus não é amor? E aí, eu pensei, vamos falar de perfeição moral. Que perfeição moral tem a ver com aquilo que a gente prometeu para o ano. Quem foi que prometeu fazer dieta? Quem foi que prometeu parar de fumar? Quem foi que prometeu ou fez simpatia ou promessa para parar de beber? Quem foi que prometeu amenizar os nossos vícios, os nossos defeitos? Talvez vocês aqui em Maricá não tenham tanto defeito assim como eu tenho lá no Rio de Janeiro. Talvez vocês aqui, por viver nessa área maravilhosa, não tenham tanto defeito, não tenham tanto vício. Mas não custa nada eu tentar aqui dizer que a gente tem bastante vícios, defeitos, pensamentos. Temos dificuldade, porque a gente vive num planeta que está vivendo uma crise moral e transição planetária. Há quanto tempo nos afastaram de Deus? Há quanto tempo estão tentando nos afastar de Jesus? O materialismo tirou Deus da nossa vida. O materialismo falou que a gente tinha que focar nas pessoas. Hoje, a humanidade inteira já esqueceu das pessoas. Hoje é cada um por si e Deus por todos. Hoje, a minha liberdade é diferente da liberdade de cada um dos senhores. Hoje, a verdade
não é igual para todos. A minha verdade é diferente da verdade de cada um dos senhores. Eu vou dar um exemplo. Dividiram, todos nós. O cunho aqui não é entrar na área política, mas dividiram direita, esquerda, preto e branco, hétero e homossexual, gordo, magro. Nós fomos divididos. E por haver essa divisão, cada um tem a pretensão de ter uma liberdade e cada um tem a pretensão de ter a sua verdade. Cada um levanta uma bandeira. A bandeira da direita, a bandeira da esquerda, a bandeira do preto, do branco. Hoje a gente não pode falar nada que tem problema. Hoje você é homofóbico, hoje você é isso, hoje você é aquilo. Porque levantaram bandeira. E todos nós esquecemos da bandeira principal, que é Deus e Jesus. Se a gente tivesse a bandeira, como Moisés trouxe para nós, se a gente tivesse a bandeira que Jesus trouxe para nós, se a gente tivesse a bandeira que Kardec trouxe para nós, se a gente tivesse a bandeira que Chico Xavier trouxe para nós, se a gente tivesse a bandeira que Divaldo ainda está conosco trazendo para nós, e outros trabalhadores da última hora, se a gente tivesse essa bandeira que é Jesus Cristo e Deus, não teria divisão. Todos nós, querendo ou não, somos filhos do mesmo Pai. Se a gente for fazer aqui um DNA material, a gente vai saber quem é o nosso Pai. Mas a gente não é matéria. Não sei se já falaram para vocês. Nós somos espíritos imortais. A vida não para, a vida não cessa. E por ser espírito imortal, nós temos um Pai que nos ama, que é Deus. E o nosso irmão mais velho veio para mostrar o caminho. E no Evangelho, no capítulo 17, carinhosamente e caridosamente, ele diz para a gente ser perfeito. Sede perfeito. Se ele está falando que a gente tem que ser perfeito, é porque a gente é o quê? Obrigado. E a gente tem a pretensão de achar, de conhecer tudo, saber tudo, dar opinião de tudo, dar a nossa verdade, discutir, debater pela nossa verdade, e a gente não sabe absolutamente nada. Muitos devem estar pensando assim: poxa, então como é que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? Como é que eu vou me comportar? Como é que eu vou pensar? Que perfeição moral é essa que eu tenho que atingir? Muito simples. Jesus resumiu para a gente: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí começa o problema. A gente não consegue se enxergar, a gente não consegue enxergar o próximo como realmente o próximo é. A gente consegue enxergar o próximo, minha esposa, eu consigo enxergar ela como próximo. Mas aquele que está na rua, aquele que está matando, aquele que está envolvido em outra situação, eu consigo ver ele como próximo? Só que nesse próximo, esse companheiro, que nesse momento ele está em caminho diferente, dentro daquele próximo tem Deus. Dentro daquele próximo tem um planejamento reencarnatório e tem Jesus. Então, Marcos, você está dizendo para mim que eu tenho que amar esse companheiro, esse irmão? Eu não. O Evangelho. Jesus, Deus. É Ele que está dizendo, não sou eu. Porque quando Ele fala para ser perfeito, e a perfeição aqui, que muitos devem estar pensando assim: pô, Ele está dizendo, então o Evangelho está dizendo que eu tenho que ser perfeito igual a Deus.
Jamais. A gente vai ter uma perfeição relativa, igual a felicidade relativa que nos diz o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Essa é a perfeição que nós temos que ter. E qual é a senha? Qual é a senha para a gente ser um pouco mais perfeito? Fora da caridade. Anota, para não esquecer. É a senha. Hoje não tem senha para entrar em tudo quanto é lugar. Não tem senha para entrar na conta bancária, no e-mail, no Facebook, no Instagram. Não tem senha para tudo. Qual é a senha para que todos nós sejamos um espírito melhor? Fora da caridade não há salvação. E aí foram perguntar para Jesus. Kardec perguntou para Jesus. Perguntou para Jesus não, né? Perguntou para Jesus, para o Espírito da Verdade, primeiro era Jesus. Perguntou para os Espíritos. Como entendia Jesus a verdadeira caridade? Benevolência? Indulgência? Perdão? Benevolência? Bondade? Mas bondade não é aquela bondade de pagamento que a gente confunde. Bondade é de doar, se doar. Fazer ao outro aquilo que o outro gostaria que você fizesse, que gostaria que você fizesse, que alguém fizesse por você. Bondade. Às vezes dói na gente por fazer bondade. Porque a gente tem que abrir mão daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente quer fazer, e não vai fazer porque tem que se doar para o outro. Jesus não veio para servir. Nós também viemos para servir. Nós não viemos para ser servidos. Benevolência. E agora tem uma que eu gosto muito. Indulgência. Indulgência para as imperfeições do outro. Vocês fazem isso mole. Né? Está no trânsito. Aqui não tem, mas lá no Rio tem. Metrô, trem. Tem, né? Supermercado. Deve ser. Indulgência. Você vê que o companheiro está com dificuldade, tem as dificuldades. Indulgência para as imperfeições. E aí tem um outro, eu também gosto muito, perdão. E o perdão para o espírita é muito interessante. Porque o espírita, ele acha que só ele tem que perdoar o outro. Ele não acha que o outro tem que perdoar ele. Nós somos bonzinhos. A gente só tem que perdoar. Eu vou perdoar ele porque ele fez isso comigo, eu vou perdoar ele. Mas você nunca fez nada contra ninguém e o outro não tem que perdoar você? A gente olha muito para a gente, mas a gente olha para a gente como se fosse a última bolacha do pacote. E por que tudo isso acontece? Por que a gente tem que ser benevolente, indulgente, perdão? Porque o materialismo e a sociedade hoje nos estimula, nos incentiva a ser assim, a ser caridoso, nos incentiva a ser egoísta e orgulhoso. Primeiro o meu, depois o meu e depois o meu. E quem é você para dizer algo para mim? Com quem você pensa que está falando? Nós estamos nessa caminhada. Eu não vou falar da época de Moisés, mas eu vou falar de Jesus para cá, 2024 anos, sendo incentivado, inspirado, a ser completamente diferente daquilo que o Evangelho nos propõe. A perfeição moral, que tanto o Evangelho fala para a gente, sede perfeito, nada mais, nada menos
do que a gente, nesse ano de 2025, que está começando agora, tem 9 dias. Ainda dá tempo de recuperar, só se passaram 9 dias. Olhar para o outro, olhar para o companheiro, olhar para o irmão, não é só aqui no centro espírita, não. É no trabalho, vizinho, vizinha, internet. Internet hoje é terra de ninguém. Internet hoje virou, né, pessoas discutindo, debatendo. Então a gente tem um ano de 2025 inteiro para praticar o Evangelho, para ser um pouco mais perfeito. Eu vou fazer uma leitura do Evangelho para ver se faz sentido o que eu estou falando com o que Jesus nos explica, o que Jesus traz para a gente. Caracteres da perfeição. No item 1, Jesus fala para a gente: amai os vossos inimigos ou adversários. Eu não gosto muito da palavra inimigo. Eu gosto mais da palavra adversário. Ou espírito em processo evolutivo. Porque o inimigo, ele também pode achar que você também é inimigo dele. Eu prefiro processo evolutivo. Todos nós aqui estamos em processo evolutivo. Fazei o bem aos que vos odeiam. Como assim? A menina ali está até rindo para mim. Ela deve ter vários coleguinhas no colégio dela. Fazer o bem aos que nos odeiam. Orai pelo que vos perseguem e vos caluniam. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa haveis de ter? Amar o próximo. O próximo que eu digo, que está perto da gente, que a gente tem afinidade, que a gente tem sintonia, que a gente gosta, que gosta da gente, é mole. Mas é amar aquele que nos odeia, amar aquele que mexe no nosso orgulho, amar aquele que nos espeta. Centro espírita não tem isso, né? No trabalho. É esse que nós devemos amar. Muitos devem estar falando assim: mas como é que eu vou amar? O amar é como Jesus nos explica: não precisa levar ele para casa, não precisa fazer churrasco para ele, não precisa convidar ele para comer uma pizza. O amar é desejar bem, fazer uma prece, é libertador. Quem já experimentou, assim como eu já experimentei, e é difícil não, é trabalhoso, é libertador. Porque a gente primeiro tem que se libertar. Primeiro a gente tem que perdoar. Porque se a gente não perdoar, como é que o Deus, nosso Pai, vai nos perdoar? Se aquele companheiro que a gente tem dificuldade é filho de Deus, então como é que ele vai nos perdoar? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de especial, mas que vós outros, os gentios, também não faz assim? Sede, pois, vós outros, perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito. E essa perfeição, ela é relativa, assim como eu já disse para vocês. Nós não vamos chegar nunca à perfeição de Deus, mas nós somos filhos dele. E a gente tem que buscar esse caminho. É esse caminho que nós temos que buscar. Continua. É preciso, portanto, entender, por essas palavras, a perfeição relativa, aquela de que a humanidade
é suscetível e que mais se aproxima da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus nos diz: amar seus inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar pelos que vos perseguem. Ele mostra com essas palavras que a essência da perfeição, que a essência da perfeição é a caridade. No seu mais amplo significado, porque ela traz como consequência a prática de todas as outras virtudes. Então, Marcos, Jesus está dizendo para a gente que se eu praticar a caridade na sua essência, as outras virtudes vêm junto? Vêm. Porque a caridade é o oposto do egoísmo e do orgulho. A caridade é o oposto do egoísmo e do orgulho. Agora, não é aquela caridade de... É bom, caridade, se puder ajudar com dinheiro, é bom. Mas não é essa caridade que Jesus está falando. É a caridade do amor, é a caridade do conforto, do amparo, da sustentação, do envolvimento. É a caridade de quando o companheiro entra no centro espírita, ele é aconselhado, ele é amparado, sustentado. É essa caridade de olhar dentro do outro e entender que dentro do outro tem um espírito igualzinho a todos nós. É essa caridade. Mas a gente também não pode fugir de que o dinheiro é importante, o lado financeiro é importante. Ninguém vai ouvir com a barriga vazia. Ninguém ouve o evangelho com barriga vazia. Primeiro alimenta o corpo, depois alimenta o espírito. É assim que é a verdadeira caridade na sua essência. Alimenta primeiro o corpo físico, depois o corpo espiritual. Realmente, se observarmos o resultado de todos os vícios e mesmo dos pequenos defeitos, temos que reconhecer que não há nenhuma que altere mais ou menos o sentimento da caridade. Todos os nossos vícios, todos os nossos defeitos é fruto do orgulho e do egoísmo. Todos os nossos vícios, todos os nossos defeitos é fruto, alguns gostam de dizer que é filho ou filha, né? Do orgulho e do egoísmo. Se a gente for buscar, e aí a gente precisa fazer um estudo de nós mesmos, uma reflexão de nós mesmos, olhar para nós e ter a humildade de reconhecer que nós somos espíritos imortais, que nós somos espíritos imperfeitos, que nós estamos num processo evolutivo e que nesse processo evolutivo a gente ainda não conhece nada, conhece muito pouco, moralmente falando, intelectualmente falando. Reconhecer as nossas dificuldades, os nossos defeitos, os nossos vícios, olhar para dentro de nós, porque quando a gente faz esse movimento fica mais fácil de entender o outro. Porque quando você se reconhece com as suas dificuldades, com os seus vícios, você reconhece no outro. E aí fica mais fácil de você praticar a caridade, fica mais fácil de você colocar o amor em movimento. O que é amor em movimento? É a caridade. Se a gente não fizer esse movimento, se a gente não fizer essa transformação, se a gente não começar a construir, a partir de hoje, a partir de agora, a partir desse novo ano que se inicia para todos nós, essa mudança de olhar para dentro de nós e perceber os vícios, os defeitos, que está enraizado no nosso orgulho, no nosso egoísmo, a gente vai continuar todo ano sendo o mesmo espírito. Há quanto tempo nós já estamos nesse ciclo vicioso? Só de Jesus para cá. Quantas vezes a gente já reencarnou? Quantas vezes a gente já desencarnou? Quantas vezes a gente vai encarnar?
quantas vezes a gente vai desencarnar e a gente acha que está tudo certo. O Evangelho, quando ele fala sede perfeito, é um convite. Jesus está nos convidando, desde que quando ele esteve conosco, a nós mudarmos. Enquanto a gente não entender que essa mudança tem que ser no espírito e não no corpo, a gente vai continuar nesse ciclo vicioso. A mudança é no espírito. Jesus em nenhum momento falou para o corpo daqueles que estavam junto com eles. Ele não falou para o espírito de Paulo, ele não falou para o espírito de Simão Pedro, ele não falou para o espírito dos apóstolos. Ele não falou para o corpo dos apóstolos, ele falou para os espíritos, para o espírito que estava dentro daquele corpo. Cada um dos senhores que estão sentadinhos aqui hoje, cada um tem um corpinho, só que esse corpinho daqui a pouco ele vai ficar velho, nós vamos ter que deixar ele aqui, nós vamos receber um novo, e a gente continua, e o espírito continua. Muito espírita fala assim, o espírito reencarna para sofrer, para reparar. O espírito não reencarna para sofrer, para reencarnar. O espírito reencarna para progredir, para evoluir. A gente não reencarna para sofrer. A gente sofre por causa das nossas consequências, por causa das escolhas ruins que a gente faz. Mas a gente não reencarna para isso. A gente não recebe um corpinho novo em folha, como o da menininha ali que eu estou vendo. Como é que é seu nome, meu irmão? A Clara. Clara. Corpinho novinho também da companheira ali. O nosso já está velho de todo mundo aqui, mas da menina não. O teu também não, né, Marcelo? Você está enxergando uma beleza que eu não vi. Você está enxergando uma beleza. Você está precisando de 2 novos. Não recebeu os 2 corpinhos novos para passear. O passeio até faz parte. Mas é uma ferramenta, o nosso corpo físico é uma ferramenta de trabalho. E aí a reflexão e a pergunta, o que eu estou fazendo com a minha ferramenta de trabalho? Eu estou usando da maneira adequada? Eu posso dizer que eu não estou usando, estou comendo pra caramba, mas enfim. Porque a perfeição moral, você só vai adquirir se você usar essa ferramenta que você recebeu. Se você praticar, porque o espírita ele estuda, ele lê, mas o espiritismo não quer defensor. O espiritismo quer praticante. Vocês que estão no centro espírita, eu vi várias fotos de vocês, achei lindos. Praticar a verdadeira caridade, o verdadeiro amor. Porque todos eles têm origem no egoísmo e no orgulho, que são a negação da caridade. Porque tudo que estimula exageradamente o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade. Quem são os elementos da verdadeira caridade? Eu falei da benevolência, eu falei da indulgência, eu falei do perdão, mas tem mais 2 que eu esqueci: abnegação e devotamento. Abnegação e devotamento. Quando a gente, tanto que a gente tem dificuldade até para falar dessa palavra, porque a gente não tem o hábito de praticar. O que é abnegar? Você abrir mão daquilo que você gosta em detrimento do outro. Devotamento. O que a mãe faz com o filho? O pai também, tá? Eu vou dizer também aqui, porque muita gente fica falando só da mãe, e o pai nada. O que o pai ou a mãe não faz pelo filho? Não é devotamento? Às vezes não é nem um filho. Às vezes é alguém de quem a gente gosta. Não é um devotamento? O amor ao próximo.
ampliado até um amor pelos inimigos, não podendo se aliar nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo sempre um indício maior ou menor da superioridade moral. Então, peraí, se o amor ao próximo já é o primeiro passo de superioridade moral, eu estou no caminho certo da perfeição moral. Não foi à toa que Jesus resumiu para todos nós de 10 para 2. Vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil. E mesmo assim, até hoje, a gente tem dificuldade. Porque a sociedade, esse mundo que a gente vive, eu prometi para mim que eu não ia falar, mas eu tenho que falar. Porque o mundo que a gente vive hoje, eu nunca pensei que eu fosse ver o que eu estou vendo hoje. A inversão de valores, a violência. O que está acontecendo hoje no mundo, se a gente não tiver a doutrina espírita, se a gente não tiver uma fé robusta, acontece o que está acontecendo com muito jovem. Suicídio. Muitos jovens hoje estão se suicidando. Adultos estão se suicidando. Porque o mundo, eu não estou falando só de Brasil, não. A gente está vivendo uma crise moral há muito tempo, só que agora está muito mais fortalecida. Porque a verdade de um tem que prevalecer a verdade do outro. E a verdade que a gente tem que levantar a bandeira, que é de Jesus, que é o Evangelho, que nós temos que fazer, praticar, os 365 dias, o Natal, que nós temos que praticar 365 dias, a gente não levanta essa bandeira, a gente não faz. A gente está sendo omisso. Jesus está nos convidando, a todos nós, a falar de Evangelho, a praticar o Evangelho, a mostrar para esses companheiros que a nossa bandeira é a bandeira do Evangelho, é a bandeira do Natal, é a bandeira de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente tem agora o ano de 2025 cheinho para construir essa bandeira, a bandeira do Evangelho, a bandeira de Jesus. Consequentemente, quando a gente faz isso, a gente se torna um praticante do Evangelho, a gente já começa a praticar o amor ao próximo, e a gente já começa a ser um pouquinho mais perfeito, sede perfeito. Eis porque Jesus, após ter dado aos seus discípulos as regras de caridade, Jesus está dando as regras de caridade para os seus discípulos. Quem são os discípulos hoje? Quem são os apóstolos hoje? Somos nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora da caridade não há salvação. E essa salvação a gente tem que entender, é que a salvação do Espírito, do nosso Espírito. E aí, no item 3, tem mais ligados? Tem 15 minutos. No item 3 do capítulo Sede Perfeitos, tem um item chamado Homem de Bem, que eu deixei para fechar com ele. O que o homem de bem faz? Pratica a caridade. Ele é benevolente, ele é indulgente, ele perdoa, ele é devotado. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade. O verdadeiro homem de bem. E aqui, quero deixar claro, gostaria de deixar claro. Eu não estou falando, o Evangelho não está falando que o homem de bem é católico, que o homem de bem é protestante, que o homem de bem é evangélico, que o homem de bem é da Umbanda, do Candomblé.
Não está falando de religião. Porque religião foi criada, ou foram criadas pelos homens. Homens imperfeitos, assim como todos nós somos. O homem de bem somos todos nós, independente de onde a gente estiver e de onde a gente estiver se conectando com Deus. Então, o homem de bem é aquele que pratica a lei. E a lei de Deus não é só para o espírita. A lei de Deus é para todos, sem exceção. Isso traz um conforto. Porque ninguém, absolutamente ninguém, vai escapar dessa lei. Espírita, católico, protestante, ubandista, candomblessista, ateu. Obrigado, Maristela. Foi, desculpa, amor. É que parece. Te deu uma moral. Todos. A lei de Deus é para todos. Então não vem com essa história de dizer assim, eu sou espírita, eu estou salvo. Não está nada de salvo. O espírito é o pior de todos. A gente tem uma responsabilidade muito maior. Já viram aquela história assim, quando o cara está aqui, né? Vai fazer o estudo, aí chega ali na esquina, ali, o cara passa ali, xinga, eu xingo o cara. Aí eu falo, o cara falou outro lado de perfeição moral, o cara está xingando o outro lado. É a prática. Na sua maior pureza. Se ele interroga sua consciência sobre os seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou mal, se fez todo o bem que se podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele. Então, no final do dia, tem que ter uma orientação para todos nós na pergunta do Livro dos Espíritos, né? 1019 ou 919? 919, obrigado, Maristela, sempre se confundo. Santo Agostinho pede para que todos nós, no final do dia, faça essa reflexão. Como é que eu tratei o próximo hoje? Como é que eu tratei o meu filho hoje? Como é que eu tratei o meu esposo ou a minha esposa hoje? Como é que eu tratei hoje meus amigos de trabalho? Como é que eu tratei hoje? Como é que eu convivi? O que eu falei? Qual foi o meu comportamento? Qual foi o meu pensamento? Qual foi a minha atitude? Está de acordo com o Evangelho? Se Jesus estivesse no meu lugar, ou se Jesus estivesse comigo, ele teria vergonha de mim? Jesus não ia ter vergonha, porque ele é caridoso. É essa reflexão que nós temos que fazer para se tornar um espírito mais perfeito. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Isso aqui é muito sério. A gente realmente tem fé em Deus? Ou a gente só acredita em Deus quando a coisa está boa? Está tudo bem, estou com saúde, estou com um bom emprego, família bem, todo mundo bem. Aí eu acredito em Deus. E quando a gente é visitado por uma doença? Quando a gente perde o emprego? Quando acontece algo que não está de acordo, que a gente fica para baixo, a gente continua tendo essa fé, essa fidelidade em Deus? Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Esse futuro, ter fé no futuro, a gente tem que começar a olhar a partir de agora, que o futuro não é o futuro dessa encarnação. É o futuro como espírito. Eu já posso, a partir de agora, construir a minha próxima encarnação. Eu já posso escolher, inclusive, se eu vou vir homem, se eu vou vir mulher, com quem eu vou casar, quem vai ser meus filhos. Eu já posso escolher, inclusive. Muitos aí devem estar falando assim, com você eu não venho mais. Eu já posso escolher
A outra ali já olhou para o marido e falou assim, ó, quero você na próxima. Escapa não. Não escapa não. Porque essa fé no futuro é a fé do espírito, não é a fé do corpo material. O que eu tenho que buscar são os bens espirituais e não os bens materiais. Ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e aceita sem lamentar. Um homem de bem, inspirado pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno. Retribui o mal com o bem. Esse aqui também é complicado. Toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica o seu interesse pela justiça. É desafiador. É um convite desafiador. Retribuir o mal com o mal. Retribuir o mal com o bem. É que eu já estou tão acostumado a fazer isso, né? Retribuir o mal com o mal. Retribuir o mal com o bem. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona, nas lágrimas que faz estancar, nas consolações que proporciona aos aflitos. Seu primeiro ímpeto é pensar sempre primeiro nos outros, antes de pensar em si, e buscar o interesse dos outros antes do seu próximo. O egoísta, ao contrário, calcula as vantagens e as perdas de toda ação generosa. O homem de bem é humano, é bom, é benevolente para todo mundo, sem distinção de raça nem de crença, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita todas as convicções sinceras nos outros e não amaldiçoa aqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Reconhece que aquele que prejudica os seus semelhantes com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade de pessoas com seu orgulho ou o seu desdém, que não desiste diante da ideia de causar um sofrimento e contrariedade, mesmo leve quando poderia evitá-lo. Falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Falta 5 minutinhos para a gente finalizar. Perfeição moral. Planeta de provas e expiações. Planeta que está mudando para um planeta regenerado. Está uma turbulência nesse planeta. Esse ano de 2025, os espíritos dizem para a gente que esse ano vai ser pesado. Para nós espíritas, se preparem. Porque o ano vai ser pesado. A gente vai ter que ter dentro de nós, interiorizado, essa fé, esse amor, esse Jesus, esse Natal. A gente vai ter que ter, ao longo de 2025, uma resignação nunca vista, uma resiliência nunca vista. Nós vamos passar por muita prova, muita expiação. E se a gente não estiver no caminho, se a gente não estiver fortalecido em Deus e em Jesus, e na espiritualidade, nos nossos mentores espirituais, a gente vai ter dificuldade. Muita dificuldade. Porque a gente está vendo o que está acontecendo no planeta. A gente está vendo o que está acontecendo, não só no Brasil. Mas o mundo espiritual está do nosso lado. Jesus está do nosso lado. Nos amparando, sustentando, envolvendo, para que a gente continue firme no propósito de divulgar, de falar, de praticar o Evangelho. O convite foi feito. 2025 está cheio para todos nós. Para que a gente possa, junto com Jesus Cristo, junto com os amigos espirituais, junto com o nosso guia espiritual, junto com Átmos, e junto, todos nós, juntos,
passar por todo esse processo de transição planetária. Não vai ser fácil, mas que a gente possa chegar no final do ano e dizer: combati o bom combate. Se eles conseguiram, a gente também consegue. Nós temos vários exemplos. Paulo foi um deles. De Saulo para Paulo. Que mudança, que mudança Saulo fez para Paulo. Não foi uma mudança de pensamento, de atitude, de comportamento, de benevolência, de indulgência, de perdão. Ele não reconheceu Jesus como seu Messias. Ele não teve a estrada de Damasco dele. Todos nós, se ainda não teve, vai ter a estrada de Damasco. E o que a gente vai dizer para Jesus? Assim como Paulo fez: que queres que eu faça? Eu vim para servir, eu não vim para ser servido. Esse é o convite da noite de hoje. Eu espero do fundo do coração que a mensagem, que o convite da noite de hoje, do Evangelho, capítulo 17, do Livro dos Espíritos, Sede Perfeito, e do capítulo 12, do Livro dos Espíritos, capítulo 12, Perfeição Moral, vocês tenham esse capítulo enraizado, interiorizado dentro de vocês, que vocês possam, ao longo de 2025, usar e abusar desse capítulo para que a gente possa se tornar um espírito melhor. Maristela, mais uma vez, obrigado. Que eu possa estar aqui novamente com vocês em outras oportunidades, para que a gente possa estar estudando junto. Que Deus abençoe cada um de vocês nesse ano de 2025. Que Jesus esteja na casa de cada um de vocês. Que os benfeitores espirituais da casa de Átmos acompanhem vocês, inspirem vocês, fortaleça vocês, para que a gente possa, quando chegar o nosso momento, dizer: combati o bom combate. Porque a gente veio para cá para combater. Não combater no sentido de guerra, pelo amor de Deus, de brigar com os outros, pelo amor de Deus. Eu não estou aqui incentivando nada disso. É combater as nossas lutas, combater as nossas provas, encarar de frente, com coragem. Olhar para os nossos problemas com coragem, encarar, sabendo que não está sozinho, sabendo que tem os irmãos encarnados e tem os desencarnados nos apoiando, nos amparando, sustentando, fortalecendo. Porque nós temos Jesus Cristo. O Natal, a gente não pode só comemorar. A data 25, eu não tenho um tempinho. A data 25 de dezembro não é a data verdadeira de Jesus. Foi a data que escolheram para a gente comemorar. Até aí tudo bem, vamos comemorar o aniversário dele, tem que ter uma data mesmo para comemorar. Mas Jesus é todo dia. O Evangelho é todo dia. Se a gente não tiver isso interiorizado, se a gente não tiver o Jesus Cristo ao nosso lado, como diz a música, vai ser difícil. A música me ajudou pra caramba. Se tentar sem Jesus, se tentar um caminho diferente que não é o de Jesus, vai dar ruim. Então que Deus abençoe vocês. Obrigado, que a gente possa estar junto outras vezes. Cuidem de todos, cuidem da vida de vocês, dos seus parentes, dos seus próximos. E que a gente possa estar junto outras vezes aqui. Obrigado por tudo, tá?